A maioria das pessoas acha que consertar um carro alemão tem que custar uma fortuna. Você já ouviu que é complicado? Já ouviu que exige ferramentas especiais? Já ouviu que só concessionária pode mexer nele? Mas e se nada disso fosse verdade? E se a solução fosse de graça? E se levasse 60 segundos? E se o único motivo de você nunca ter sabido disso fosse porque as concessionárias americanas fizeram questão de que você não soubesse? Pensa por um segundo no que isso significa. Cada luz de alerta que fez você entrar em pânico. Cada taxa de diagnóstico que você pagou só para ficar sentado numa sala de espera. Cada vez que alguém de camisa polo com a marca da concessionária te entregou uma conta de $400 e chamou aquilo de manutenção de rotina. Eles sabiam, sempre souberam, e não disseram nada. Porque a sua confusão valia muito dinheiro para eles. Fica aqui. Porque o que eu vou te mostrar agora é a parte que deixa qualquer setor de pós-venda de concessionária profundamente desconfortável. Isso não é truque, não é gambiarra, não é nenhuma modificação obscura que faz você perder a garantia. É um procedimento que já existe dentro do seu carro, agora mesmo. Ele foi colocado ali pelos engenheiros que projetaram o carro. Não custa nada. Não exige nada além das suas mãos e 60 segundos do seu tempo. E funciona em quase todo carro alemão que roda hoje por aí. BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche. Se o seu carro foi fabricado por uma marca alemã nos últimos 20 anos, o que eu vou te contar se aplica a você. Agora, hoje. O procedimento se chama Reset Adaptativo da ECU. E antes que seus olhos fiquem vidrados só de ouvir essas palavras, deixa eu explicar isso de um jeito simples. A ECU é só o cérebro do seu carro. É um pequeno computador que controla quase tudo. E, como qualquer computador, às vezes ele se confunde. Ele fica preso a informações antigas. Toma decisões com base em dados que já não combinam mais com o seu carro. E quando isso acontece, o carro começa a parecer estranho. Ele hesita. A marcha lenta fica irregular. O acelerador responde com atraso. Uma luz de alerta acende. O consumo piora. E nada disso acontece porque alguma peça necessariamente quebrou. Acontece porque o cérebro esqueceu como pensar com clareza. O reset limpa tudo isso. Em 60 segundos. De graça. E essa é a parte que deixa qualquer setor de pós-venda de concessionária profundamente desconfortável. Existe um mecânico em Stuttgart, na Alemanha, que faz isso desde o fim dos anos 90. Ele toca uma oficina independente pequena, na periferia da cidade. Nada sofisticado. Alguns elevadores, uma máquina de café que já viu dias melhores e paredes cobertas por aquele tipo de conhecimento que só aparece depois de décadas com a mão enfiada em motores alemães. O carro pessoal dele tem 420 mil quilômetros rodados. Isso dá 260 mil milhas para quem gosta de fazer a conta. O motor funciona liso. O câmbio troca suave, o carro não hesita, não engasga. E em todos esses anos ele nunca pagou uma única vez a uma concessionária para diagnosticar luz de alerta ou marcha lenta irregular. Porque a primeira coisa que ele faz, toda vez que sente que algo saiu do normal, é o reset. Ele disse uma vez a um amigo que, na experiência dele, em 7 de cada 10 vezes que um carro alemão começa a se comportar de forma estranha, ele não precisa trocar peça nenhuma. Ele só precisa limpar o cérebro. Só isso. E a única diferença entre ele e a maioria das pessoas sentadas agora numa sala de espera de concessionária é que alguém contou para ele que isso existia. Agora deixa eu te explicar o que de fato está acontecendo dentro do seu carro. E eu quero que você continue comigo aqui, porque é exatamente neste ponto que a coisa fica realmente interessante. O cérebro do seu carro está sempre aprendendo. Isso não é frase de marketing. É literalmente verdade. Desde o momento em que você começa a dirigir, ele observa tudo. O quanto você pisa no acelerador. O quanto antes você freia, como o motor reage no frio em comparação com o calor, como o câmbio se comporta sob carga. Ele pega todas essas informações e monta um perfil, um mapa pessoal da sua forma de dirigir, e usa esse mapa para fazer milhares de pequenos ajustes a cada minuto em que você está na estrada ou no trânsito. Ele adianta a ignição, ajusta a mistura de combustível, deixa as trocas do câmbio mais suaves ou mais firmes. Tudo isso é invisível para você, mas tudo isso está acontecendo toda vez que você dirige. Pensa nisso como um termostato na sua casa. Um termostato simples, só liga e desliga na temperatura que você escolheu. Mas um termostato inteligente aprende. Ele percebe que você sempre aumenta essa temperatura às 7 da manhã. Então ele começa a aquecer a casa às 6h45. Ele se adapta, melhora, tenta ser útil. O cérebro do seu carro faz a mesma coisa. O problema é que um termostato inteligente também pode aprender as coisas erradas. Se alguém na sua casa fica toda hora interferindo manualmente nele, ele começa a tomar decisões estranhas. Fica confuso, tenta compensar padrões que já não existem mais. E a casa deixa de ficar confortável.
Com o seu carro acontece a mesma coisa. Com o passar do tempo, principalmente depois de um reparo, depois da troca da bateria, depois de um longo período fazendo só trajetos curtos, ou depois de você dirigir de um jeito diferente do habitual, o cérebro vai acumulando camadas de dados ruins, padrões antigos empilhados sobre padrões ainda mais antigos. E o carro começa a parecer errado porque está correndo atrás de um fantasma. Ele está tentando se otimizar para uma versão de si mesmo que já não existe. Quando você vê, é quase irritantemente simples. Agora, execute esta adaptação com perfeição. Esse reset apaga tudo isso. Não muda nada de forma permanente. Não apaga nada importante. Ele só limpa os dados aprendidos e manda o cérebro do carro recomeçar do zero. Voltar para o padrão de fábrica e começar a aprender tudo de novo. E quando isso acontece, a marcha lenta e regular fica lisa. A hesitação some. O acelerador volta a só responder na hora. O câmbio para de ficar indeciso. E luzes de aviso que acenderam por leituras confusas dos sensores simplesmente apagam. E aquele diagnóstico caro que a concessionária quer te cobrar faz exatamente a mesma coisa, só que num prédio mais bonito, com o notebook da marca ligado na mesma porta que já está aí embaixo do seu painel, e por um preço que começa em R$ 750 e quase nunca para por aí. O mecânico que te cobrou isso no ano passado sabia que esse procedimento existia, só nunca te contou. Agora eu vou te mostrar o que esse reset realmente faz, passo a passo, e por que cada parte importa. Quando você limpa a memória adaptativa, o cérebro para de usar o mapa antigo. Ele volta a ler o motor do zero. Recalibra a rotação de marcha lenta. Isso significa que ele encontra a rotação exata em que o seu motor funciona melhor agora, hoje, do jeito que ele está neste momento, e não como estava 6 meses atrás. Ele reaprende a posição do acelerador. O pedal tem um sensor que informa ao módulo o quanto você está pressionando. Com o tempo, essa calibração sai do ponto. O reset traz isso de volta ao ajuste certo. O câmbio reaprende os pontos de troca. É por isso que, depois de um reset, às vezes a caixa parece um pouco diferente nos primeiros dias. Isso é normal. É o cérebro montando um mapa novo e limpo. E esse mapa novo quase sempre fica melhor do que o confuso que estava ali antes. A mistura de combustível também é recalibrada. O seu motor funciona com uma combinação precisa de ar e combustível. Ar demais e ele trabalha pobre, áspero e sem suavidade. Combustível demais e ele trabalha rico, gasta mais e joga dinheiro fora. O cérebro controla esse equilíbrio o tempo todo. E, quando ele está trabalhando com dados ruins, esse equilíbrio sai do lugar. O reset coloca tudo no eixo de novo. E você sente isso na hora, às vezes já na primeira volta depois de fazer esse procedimento. Se você chegou até aqui, já entende mais sobre o seu carro alemão do que muita gente que dirige um há décadas. Agora presta atenção no que fazer e repara como isso é simples. Primeiro, estacione o carro em um lugar seguro e plano. Desligue completamente o motor. Confira se todas as portas estão fechadas e se todos os acessórios estão desligados. Nada de rádio, nada de luz acesa, nada de celular carregando, tudo desligado. Agora abra o capô. Você vai desconectar o terminal negativo da bateria. É o cabo preto, o que tem o sinal de menos ao lado. Na maioria dos carros alemães, você não precisa de ferramenta especial. Uma chave de 10 milímetros resolve. Afrouxe a porca, tire o cabo do terminal e deixe ele apoiado de lado, sem chance de encostar acidentalmente no polo da bateria. Agora vem a parte da espera. É aqui que todo mundo quer correr. Não corra. Você precisa esperar pelo menos 15 minutos. Tem gente que diz que 5 minutos bastam. Não bastam. Os capacitores da parte eletrônica do carro levam tempo para descarregar por completo. Você precisa de 15 minutos para um reset de verdade completo. Coloque um cronômetro no celular. Saia de perto. Vá beber um copo d'água. Volte quando o alarme tocar. Enquanto estiver esperando, faça mais uma coisa. Volte para o carro, sente no banco do motorista e pise no pedal do freio. Segure por 30 segundos. Isso descarrega mais rápido qualquer energia que ainda tenha ficado no sistema. Ajuda a garantir que o reset seja completo. Depois, saia do carro e deixe o tempo restante passar. Quando os 15 minutos terminarem, reconecte o terminal negativo. Aperte bem. Ele precisa ficar firme, sem espanar. Só firme e seguro. Agora ligue o carro. Não toque no acelerador. Deixe ele em marcha lenta sozinho. Pode ser que o funcionamento pareça áspero nos primeiros 30 a 60 segundos. Isso é normal. É o cérebro acordando sem os dados antigos. Ele está reencontrando o ponto de partida. Deixe o carro parado em marcha lenta por pelo menos 3 minutos antes de sair. Quando for dirigir, dirija com suavidade nos primeiros 15 a 20 minutos. Ruas normais. Velocidade normal. Nada de acelerar forte. Nada de pegar estrada por muito tempo logo de cara. Você está dando tempo para o cérebro começar a construir o novo mapa. Na prática, está ensinando de novo como você dirige.
E ele aprende rápido. A maioria dos motoristas percebe uma diferença clara já nas 2 ou 3 primeiras saídas depois do reset. Custo total, R$0. Tempo total, 20 minutos, já contando a mera espera. Sem mecânico, sem ferramenta além de uma chave simples, sem agendamento. O mesmo resultado na concessionária, empacotado como diagnóstico e recalibração da central eletrônica, custa entre R$750 e R$1.500. Algumas concessionárias recomendam isso todo ano como parte de um pacote de manutenção de desempenho. Isso pode dar até R$1.500 por ano, por algo que você acabou de aprender a fazer sozinho em 20 minutos, de graça. Um instrutor de direção aposentado de Campinas faz isso no BMW dele a cada 8 meses há 11 anos. O carro já passou dos 370 mil quilômetros. E ainda anda do jeito que andava quando ele comprou. Ele não pagou por uma única visita de diagnóstico em mais de 10 anos. Segundo ele, a parte mais difícil foi acreditar que era realmente tão fácil assim. Fica por aqui, porque o que vem agora é a parte que ninguém do setor quer ver escrita em lugar nenhum. As concessionárias têm um setor de oficina que dá mais lucro por metro quadrado do que quase qualquer outra parte do negócio. O carro em si, margem apertada. A oficina, margem enorme. E essas margens dependem totalmente de você não saber coisas como esta. Toda vez que você entra para fazer um diagnóstico porque o carro está falhando na lenta, eles cobram a taxa deles. Ligam o notebook, apagam a memória adaptativa, imprimem a ordem de serviço e devolvem o carro para você como se tivessem feito uma cirurgia. Não fizeram. Fizeram exatamente o que você acabou de aprender, com um cabo e 15 minutos. Isso não é conspiração, é só negócio. E negócio funciona mantendo você dependente. Dependente das ferramentas deles. Dependente do conhecimento deles. Dependente do agendamento, da sala de espera e do cafezinho cortesia, enquanto alguém te cobra R$300 para fazer uma coisa que não custa nada. Mas agora você sabe. E isso coloca você na mesma posição daquele mecânico de Stuttgart com 420 mil quilômetros no carro. Você não precisa mais jogar pelas regras deles. Você não precisa ligar antes. Você não precisa esperar 3 dias por um horário. Você não precisa entregar a chave e torcer para dar tudo certo. Agora, você tem o conhecimento. E um conhecimento como este não vence com o tempo. Funciona hoje. Funciona no ano que vem. Funciona no próximo carro alemão que você tiver e no seguinte também. Toda luz de alerta que você já pagou para alguém diagnosticar. Toda marcha lenta e irregular pela qual te cobraram. Toda vez que disseram que seu carro precisava de uma varredura completa no sistema antes mesmo de poderem te dizer o que estava errado. Eles sabiam que isso existia. Em cada uma dessas vezes. E olharam nos seus olhos sem falar nada. Porque o fato de você não saber valia centenas de reais para eles. Por visita, por ano, durante todo o tempo em que o carro fosse seu. Mas isso muda agora. Para você e para todo mundo com quem você compartilhar isto. Se este vídeo abriu sua mente, compartilhe agora. Coloque isto na frente de todo dono de carro alemão que você conhece. Toda pessoa que já ficou sentada na sala de espera de concessionária, olhando para o relógio, enquanto cobravam por algo que leva 20 minutos e não custa nada. Cada compartilhamento seu faz isto chegar a alguém que ainda está pagando por uma coisa que nunca precisou pagar. Inscreva-se, porque o próximo vídeo é sobre a única troca de fluido que os engenheiros alemães dizem dobrar a vida útil do câmbio, e pela qual as concessionárias cobram 4 vezes mais do que realmente custa. Se você tem um carro alemão e quer que esse câmbio dure, vai querer ver esse vídeo antes da próxima revisão agendada. Agora, execute esta adaptação perfeitamente.